Polícia Federal deflagra a quarta fase da Operação Carne Fraca, que apura pagamento de propina a fiscais federais. O grupo Brasil Foods teria feito pagamentos indevidos para dezenas de servidores públicos. E você vai ver também. Reforma da Previdência. Senadores se preparam para votar hoje o projeto que é prioridade do governo Bolsonaro. Estelionatários invadem Brumadinho para receber ajuda depois da tragédia da mineradora Vale. Manifestante é baleado no peito durante protestos contra o governo chinês em Hong Kong. E você vai conhecer um campeonato de surf inusitado nos Estados Unidos. Os reis das ondas por lá são os cachorros. Tudo isso e muito mais agora na edição de 1h. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo com Daniel Caniato. E com Juliana Dariva. Ótima tarde para você nesta terça-feira, dia 1º de outubro de 2019. E vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais na internet. Notícia do site O Popular. Cientistas brasileiros descobrem novo parasita que provoca mesmo sintomas da leishmaniose. E esse parasita está sendo responsabilizado pela morte de 2 pessoas em Aracaju, no Sergipe. Outras 150 ficaram com infecções bem graves. O estudo, publicado numa revista científica, revela que o parasita provoca os mesmos sintomas da leishmaniose, só que é bem mais resistente aos tratamentos. E a coisa é demorada, viu? Os cientistas do Centro de Pesquisas em Doenças Inflamatórias, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, começaram a identificação por meio de uma sequência de genomas 8 anos atrás. Parabéns para toda a equipe. Abrimos com notícia em destaque no Estadão. Indústria brasileira pode deixar ranking das 10 maiores do mundo. O que pesou no desempenho da nossa indústria foi a queda na exportação para a Argentina, que pode ter tirado até 0,7 ponto percentual do PIB em 2017 e 2018. Enquanto a produção industrial no resto do mundo cresceu 10% desde 2014, aqui no Brasil caiu 15% no mesmo período. E sabe o que também pode ter influenciado nessa queda? A tragédia do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, e a greve dos caminhoneiros no ano passado, em maio. Vamos que vamos, Brasil, recuperar esse crescimento. Fechamos com uma história encantadora que está lá no G1. Vídeo de sem teto cantando ópera no metrô de Los Angeles viraliza. A imprensa americana identificou a mulher como Emily Zamorka, de 52 anos. Ela é violinista e pianista e veio da Rússia para os Estados Unidos com 24 anos. Não tem formação em aulas de canto. Ela teve problemas de saúde e por isso enfrenta desde então tempos bem difíceis. O pessoal do metrô ficou encantado e gravou a Emily. O vídeo foi compartilhado pela polícia local e fez o maior sucesso. Em 6 dias alcançou 400 mil visualizações. Emily canta e encanta na plataforma do metrô. A sem teto carrega malas e um carrinho de compras. É tudo que ela tem. Além da linda voz, é claro. E a Polícia Federal realiza hoje a quarta fase da Operação Carne Fraca. É aquela operação que investiga o pagamento de propina a fiscais agropecuários da União. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça determinou o afastamento de 39 fiscais investigados, ligados ao Ministério da Agricultura e outros órgãos municipais conveniados. 280 agentes estão nas ruas para cumprir os mandados expedidos pela primeira Vara Federal de Ponta Grossa, no Paraná. A ação acontece em 9 estados e investiga a BRF, Brasil Foods, grupo empresarial do ramo alimentício. A empresa teria feito pagamento de propina a cerca de 60 fiscais agropecuários federais. Segundo a PF, 19 milhões de reais foram destinados a pagamentos indevidos em troca de benefício ao grupo. Um dos 68 mandados foi cumprido na empresa União Avícola.
do ex-senador Cidinho Santos do Mato Grosso. A empresa seria responsável por intermediar os pagamentos em espécie da BRF aos fiscais, por meio de contratos fictícios, firmados com pessoas jurídicas e também por meio de custeio de planos de saúde. A prática ilegal teria sido interrompida no ano de 2017, quando o grupo passou por uma reestruturação interna. E a Polícia Federal realiza hoje uma operação para investigar a remessa ilegal de ovos de peixe em extinção para o exterior. Os mandados foram cumpridos em Belo Horizonte e Contagem, em Minas Gerais, São Paulo e São Vicente, em São Paulo, e em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O objetivo da ação é combater crimes contra o meio ambiente, contrabando e peculato. A PF determinou que um servidor público do Aquário de BH, em Minas, seja afastado de suas funções por 1 ano. Entre os destinatários dos ovos de peixes, havia pesquisadores e colecionadores. Estelionatários se mudaram para Brumadinho para receber ajuda emergencial depois da tragédia do rompimento da barragem. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. A mineradora Vale liberou um auxílio emergencial para todos os moradores de Brumadinho e para quem vive às margens do rio Paraupeba. Resultado, criminosos se mudaram para lá de olho nesse dinheiro. Com isso, a população da cidade, que era de 30 mil, aumentou para 39 mil. A polícia já prendeu 32 suspeitos e investiga outros 84. A Vale declarou que está colaborando na apuração dos casos e que suspende o pagamento quando confirma uma fraude. Em São Paulo, o Ministério Público denunciou 6 pessoas pelo desabamento do prédio no Largo do Paissandu no ano passado. Entre eles, os coordenadores do Movimento Social de Luta por Moradia e engenheiros ligados à administração municipal de São Paulo. Eles são acusados pelo incêndio e desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida. 7 pessoas morreram e 2 nunca foram encontradas. Ainda em São Paulo, a polícia divulgou o retrato falado do suspeito de abusar de uma professora. O crime aconteceu no estacionamento da escola em que ela trabalhava, no bairro Itaim Paulista. O suspeito abordou a professora e anunciou um assalto, mas desistiu e a violentou. Ele ainda a ameaçou de morte antes de fugir do local. Com as informações dadas pela professora, a polícia fez um retrato falado do suspeito. Um vereador de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi preso durante uma operação por suspeita de fraude. André Carus teria obrigado assessores a retirar empréstimos consignados para ele. O vereador nega as acusações. 3 pessoas já foram presas por envolvimento no caso. A investigação começou depois que uma ex-assessora denunciou o caso. O prefeito de Sena Madureira, no Acre, deu uma carteirada em uma blitz. O vídeo mostra Mazinho Serafimo aparentemente embriagado e discutindo com os policiais. Um militar manda Serafim ir para casa, pois seu carro seria guinchado. Ele se recusa a obedecer e pega as chaves de volta. A confusão foi depois de um show. O prefeito disse que se revoltou porque as blitz só acontecem quando tem festa. A polícia militar ainda não se pronunciou. Destaque de economia, a produção da indústria brasileira cresceu depois de 3 meses de queda. A alta foi de 0,8% em comparação com julho. É o melhor resultado para o período desde 2014. De acordo com o IBGE, o crescimento em agosto aconteceu por conta da indústria extrativa, que registrou elevação de 6,6% no mês, impulsionada pelo aumento na extração de minério de ferro, petróleo e gás. Agora, apesar dessa alta, o setor ainda está longe de recuperar as perdas acumuladas no ano, com queda de 1,7% nos últimos 9 meses. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a reforma da Previdência deve ser aprovada com folga no Senado. Pela manhã, a Comissão de Constituição e Justiça se reuniu para discutir a matéria e deve votar ainda hoje. Davi Alcolumbre espera mais de 60 votos favoráveis à reforma da Previdência no plenário do Senado, um placar com folga, já que são necessários 49 votos. Mas antes de ir para o plenário, o parecer do relator, senador Tasso Gereissati, sobre a PEC deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O plenário deve votar primeiro o texto base e só depois analisar os destaques, que são as sugestões de alteração no conteúdo da reforma.
O texto altera as regras para o acesso a aposentadorias e estabelece idades mínimas de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres. E a economia prevista com a proposta é de 870 bilhões de reais em 10 anos. O presidente da Casa espera também concluir a votação em segundo turno na semana que vem. Agora, em meio a um conflito entre executivo e legislativo, que já dura 3 anos, o presidente do país, do Peru, anunciou a dissolução do Congresso. Já os legisladores deram posse à vice-presidente como chefe de Estado interina. O presidente do Peru, Martín Vizcarra, anunciou a dissolução constitucional do Congresso depois que o Legislativo se recusou a suspender a polêmica nomeação de novos membros da Suprema Corte. A medida é anunciada em meio ao agravamento de conflito entre os poderes e encerra o caminho de entendimento entre o governo e o parlamento. Vizcarra disse que ficou claro que a obstrução e blindagem do Congresso não pararam e que não vai haver um acordo possível. No domingo, Vizcarra havia lançado um ultimato ao Congresso caso fosse negado um voto de confiança para reformar o método de nomeação de magistrados, uma ação que buscava impedir que o Tribunal Superior fosse tomado por opositores. Em resposta à decisão de Vizcarra, o Congresso aprovou a suspensão temporária por 12 meses do presidente por incapacidade moral. Logo em seguida, os legisladores deram posse à vice-presidente Mercedes Arauz como chefe de Estado interina, deixando o país com 2 mandatários. Os Estados Unidos confirmaram hoje que retomarão as negociações sobre a questão nuclear com a Coreia do Norte nos próximos dias. Pyongyang já havia anunciado a reunião sobre a questão nuclear com Washington até o final desta semana. A chancelaria norte-coreana informou que uma reunião preliminar deve ser realizada em 4 de outubro e negociações de trabalho um dia depois. As discussões estão paradas desde a segunda cúpula entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente americano Donald Trump em fevereiro em Hanoi. Os 2 líderes se encontraram novamente em junho na zona desmilitarizada entre as 2 Coreias e concordaram em retomar o diálogo sobre a questão nuclear. Pyongyang não escondeu a decepção com a recusa dos Estados Unidos em cancelar suas manobras militares com Seul. As relações melhoraram quando o ex-conselheiro de segurança de Trump, John Bolton, conhecido por seu tom severo em relação à Coreia do Norte, deixou o governo. E veja a seguir. Manifestante é baleado no peito durante protesto contra o governo chinês em Hong Kong. E você vai conhecer um campeonato de surf inusitado. Os reis das ondas por lá são os cachorros. Os detalhes em instantes. Até já! Estamos de volta, 1h19. Uma ótima tarde para você. E a Polícia Civil de São Paulo cancelou a reconstituição do caso do ator Rafael Henrique Miguel e dos pais dele, que estava marcada para acontecer hoje de manhã. O ator de 22 anos e os pais dele, o casal João Miguel, de 52 anos, e Miriam Miguel, de 50, foram mortos em junho na Zona Sul de São Paulo. Segundo a polícia, esse que você vê agora, Paulo Cupertino Matias, atirou 13 vezes nas vítimas, porque não aceitava o namoro da sua filha Isabela com Rafael. O suspeito continua foragido. A simulação da cena do assassinato, que aconteceria hoje, poderia ajudar os policiais a entender como foi a dinâmica do crime, mas foi cancelada por não contar com a presença da namorada do ator, Isabela, que está em tratamento psicológico. Ainda não há uma nova data marcada. E a polícia deve ouvir de novo o adolescente de 12 anos suspeito de envolvimento na morte da menina Raíssa, na zona norte de São Paulo. Veja esse e outros destaques em mais um giro de notícias pelo país. Nessas imagens, o menino foi visto caminhando com Raíssa Eloá da Dona, de 9 anos. Foram as últimas imagens da menina. Ela foi encontrada morta no último domingo. Segundo a polícia, o adolescente confessou o crime, mas depois mudou a versão. Ele disse que foi forçado e ameaçado por um homem de bicicleta a matar Raíssa. A polícia vai pedir a apreensão do menino e interrogá-lo novamente. A Polícia Civil do Guarujá, no litoral de São Paulo, determinou o afastamento do policial acusado por diversas mulheres de assédio e estupro. As vítimas contaram que eram atacadas dentro de uma delegacia.
O suspeito entregou a arma, o distintivo e a funcional na sede da delegacia do Guarujá. O caso está na corregedoria. Em Curitiba, ladrões de banco trocaram tiros com a polícia. 4 suspeitos foram mortos e outros 5 assaltantes foram presos. O grupo estava armado com fuzis e fez moradores reféns. Os policiais também encontraram um malote de dinheiro roubado pelos criminosos, coletes à prova de bala e 3 armas. Em Conde, na Bahia, um vídeo mostra a ação da PM que acabou com a morte de um homem. O suspeito ameaçava moradores e policiais com uma faca. Segundo a polícia, os militares agiram em legítima defesa. Antes de atirar, os agentes usaram gás lacrimogênio e balas de borracha. Mesmo assim, o homem avançou contra os policiais. Um dos agentes ficou ferido. O caso será investigado pela Corregedoria da Polícia Militar. E o ex-presidente Lula espera as decisões do Supremo que podem favorecê-lo. Enquanto isso, ele briga contra o uso de tornozeleira eletrônica, a condição para ele mudar do regime fechado para o semiaberto. O pedido de progressão de regime foi feito por procuradores da Lava Jato de Curitiba. Lula já teria cumprido os requisitos necessários para o benefício. Nesta segunda-feira, o ex-presidente divulgou uma carta sinalizando que não iria aceitar o benefício. A defesa do ex-presidente vai ter 5 dias para se manifestar. A decisão sobre a progressão deve ser tomada pela juíza federal Carolina Lebus. E a China celebrou hoje o aniversário de 70 anos da revolução que levou o Partido Comunista ao poder em 1º de outubro de 1949. Durante o evento, que contou com um grande arsenal de guerra, o presidente Xi Jinping garantiu que nada pode abalar a nação chinesa. O evento, sob fortes medidas de segurança, foi aberto com uma salva de 70 tiros de canhão e o hasteamento da bandeira nacional. Em discurso pela ocasião, o presidente Xi Jinping falou da força dos chineses. Hoje uma China socialista se ergue orgulhosa no Oriente. Não há poder que possa abalar nossa grande pátria. Não há poder que possa parar o progresso da República Popular da China e do povo da China. O discurso de Jinping foi realizado na porta de Tiananmen, o mesmo local onde Mao Tse-tung proclamou a fundação da República Popular da China. Em seguida, o presidente passou em revista as tropas a bordo de um veículo conversível. Pelo menos 15 mil soldados, centenas de tanques, mísseis e aviões de combate foram mobilizados para desfilar na Praça Tiananmen. O Exército Popular de Libertação exibiu suas novas armas, entre elas o DF-41, um míssil balístico intercontinental capaz de atingir qualquer ponto dos Estados Unidos. Agora, enquanto o presidente chinês celebrava os 70 anos do regime comunista, manifestantes pró-democracia de Hong Kong protestavam. Houve confrontos entre a polícia e alguns ativistas radicais. Um manifestante chegou a ser baleado no peito. O ferido foi atendido pelos policiais antes da chegada do serviço de emergência, que o transportou para o hospital. Foi o primeiro episódio do tipo em quase 4 meses de protestos no território semiautônomo. 15 pessoas foram internadas no hospital e uma estava em estado grave. Mas não se sabe ainda se trata-se do rapaz que levou o tiro no peito. Mais de 500 pessoas foram detidas nas últimas horas na Indonésia, após protestos de manifestantes que se opõem à polêmica reforma legal proposta pelo governo. A série de prisões ocorreu durante uma noite de confrontos nas ruas do país entre a polícia de choque e manifestantes contrários à reforma legal proposta pelo governo. O texto é polêmico e, entre outros pontos, há punição para quem insultar o presidente. Desde 23 de setembro, quando os protestos começaram, 2 estudantes morreram e centenas ficaram feridos. A reforma ainda traz uma lei controversa sobre blasfêmia, que preocupa as minorias no país de maioria muçulmana. O presidente Joko Widodo tentou apaziguar os manifestantes fazendo algumas concessões, enquanto se prepara para tomar posse este mês para um segundo mandato.
E o desabamento de uma ponte em Taiwan deixou pelo menos 12 feridos e 6 pessoas desaparecidas, que ficaram presas nos pesqueiros que foram atingidos pela estrutura. Câmeras de segurança registraram o momento exato do colapso da ponte de 140 metros de comprimento em Nanfagão, na costa leste de Taiwan, sobre barcos pesqueiros atracados debaixo da estrutura, assim como a queda de um caminhão. As vítimas ficaram presas nos barcos que foram parcialmente esmagados pela estrutura da ponte. A operação de resgate continua no local, afirmou a Agência Nacional dos Bombeiros em um comunicado que cita pelo menos 12 feridos e 6 desaparecidos, incluindo 6 filipinos e 3 indonésios que trabalhavam em pesqueiros, além do motorista taiwanês do caminhão-tanque. A causa do desabamento da ponte, construída em 1998, não foi determinada. Na segunda-feira, Taiwan foi afetado por um tufão e chuvas fortes. E agora a gente vai mostrar um campeonato de surf inusitado que acontece todos os anos na Califórnia. Por lá, quem domina as ondas com manobras radicais são os cachorros. Eles surfam nas ondas sozinhos, enquanto são saudados e, claro, aplaudidos pelos espectadores. O campeonato de surf prova que os cães são ainda mais inteligentes do que imaginávamos. Mais de 70 cães surfam nas ondas de Del Mar North Beach para reivindicar seus ossos como os melhores surfistas. Eles disputam 4 categorias divididas por peso. Há também a opção de surfar em conjunto, onde 2 cães usam a mesma prancha. Os atletas de 4 patas têm 12 minutos para pegar as 5 melhores ondas. E na hora de impressionar os jurados, vale tudo, até usar roupas engraçadas e fazer truques. A competição, que acontece desde 2005 nas praias da Califórnia, ajuda a arrecadar fundos para salvar animais abandonados. Independentemente da performance, todos voltam para casa molhados, felizes e com uma bela medalha de participação. Gostou do campeonato de surf? A minha cara. Você sabe que eu amo cachorro, né? Você sabe quem foi o campeão? Eu não sei. Vamos parar por aqui, senão a gente fica a tarde inteira nessa, né? Muito legal, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais a sua companhia e audiência. E nós voltamos amanhã às 8h30. Tenha um ótimo dia e até lá.